Há dezenas de milhares de anos, um pequeno grupo de humanos caminhava pela costa em busca de alimento. A caça estava cada vez mais difícil. Os rios que conheciam tinham ficado para trás. O sol castigava sem piedade e a sede aumentava a cada passo. Entre eles estava um jovem caçador. Era a primeira vez que via aquela imensidão azul de água, até onde os olhos conseguiam enxergar. Ele acelerou o passo. Os outros vieram logo atrás. Nunca tinham encontrado tanta água reunida em um único lugar. Ele sorriu, correu, ajoelhou-se na areia, mergulhou as mãos. A água era fria, parecia perfeita. Levou um grande gole até a boca. Por um instante, achou que sua sede finalmente acabaria. No segundo seguinte, cuspiu tudo. Fez uma careta. A água tinha um gosto estranho, era amarga. Tentou beber outra vez. O resultado foi o mesmo. Quanto mais bebia, mais sede sentia. Confuso, entregou a água para outro integrante do grupo. Ele bebeu e também cuspiu logo. Todos entenderam a mesma coisa. Havia água por todos os lados, mas nenhuma podia matar a sede. Naquele dia, enquanto o sol desaparecia no horizonte, ninguém conseguia entender como podia existir tanta água e ela não servir para beber. Eles jamais encontrariam essa resposta, mas nós podemos encontrá-la. E para descobrir o motivo, precisamos voltar bilhões de anos no passado. Muito antes do primeiro ser humano existir, muito antes dos primeiros animais, muito antes das primeiras árvores. Naquela época, a Terra era um lugar completamente diferente. Vulcões gigantes cobriam o planeta, meteoros atingiam a superfície e tempestades caíam sem parar. Foi essa chuva, durante milhões de anos, que começou a formar os primeiros oceanos. Mas havia um detalhe invisível. Cada gota que caía sobre as montanhas desgastava lentamente as rochas, um processo tão lento que nenhum ser humano conseguiria perceber, e com isso pequenos minerais eram levados pelas águas. Os rios, sem saber, transportavam esses minerais até o oceano. Entre eles havia o sódio e o cloro, que durante milhões de anos os rios repetiram exatamente o mesmo caminho. Enquanto isso, o sol fazia outra parte do trabalho. Todos os dias, bilhões de toneladas de água evaporavam, subiam para o céu, formavam as nuvens e voltavam como chuva. Mas havia algo que nunca fazia essa viagem: os sais. Eles permaneciam no oceano, ano após ano, século após século, milhão após milhão de anos. Foi assim que os oceanos ficaram salgados. Mas existe outra curiosidade. Se os rios continuam levando os minerais para o mar, por que os oceanos não ficam cada vez mais salgados? Porque a natureza encontrou um equilíbrio. Parte desses minerais fica presa no fundo do oceano, outra parte é utilizada por organismos marinhos e uma pequena quantidade volta a fazer parte das rochas. Simplesmente é um ciclo que acontecem há centenas de milhões de anos. Sem saber, aquele pequeno grupo de humanos havia encontrado um dos maiores registros da história do nosso planeta. Cada onda carregava bilhões de anos de transformações. Cada gota contava uma história escrita muito antes da humanidade existir. Talvez seja por isso que o oceano desperte tanto fascínio. Ele não guarda apenas água, ele guarda a memória da terra. E toda vez que uma onda toca a praia, ela traz consigo um pedaço dessa história. E talvez aquele jovem caçador nunca tenha descoberto por que aquela água era tão salgada. Mas foi graças à curiosidade de pessoas como ele que hoje conseguimos entender as histórias que o nosso planeta levou bilhões de anos para escrever, porque toda história tem um lado que poucos conhecem.